Salve, salve, galera que tá em casa. Eu sou Bichart MC e agora a gente inicia o terceiro dia do Festival Amparo, um evento realizado pela Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. No dias 27 de julho a 1º de agosto, artistas da música, do teatro, da poesia e das artes visuais se apresentam em palcos por toda a cidade. Com a pandemia, milhões de pessoas ficaram sem trabalho e sustento, incluindo os trabalhadores da cultura. São artistas, músicos e atores, mas também técnicos de som, iluminadores, pessoal de bar e limpeza, entre muitas outras atividades. E o Festival Amparo é uma iniciativa que vem para apoiar casas de shows, teatros e centros culturais tão importantes para a cultura e para a economia da nossa cidade. E eu falo da Vila Itororó, um bonito exemplo de patrimônio cultural e histórico de São Paulo. Esse espaço é um conjunto de palacete e casas do começo da década de 20 e que hoje funciona como centro cultural. Fica aqui no bairro da Bela Vista. Bom, agora no Festival Amparo a gente vai falar de performance, uma expressão cultural que cresceu muito na cidade na última década. Vamos conhecer o espaço onde atua o Coletivo Cultural Sankofa, lá na Moca, na zona leste de São Paulo. Ao lado de 2 coletivos, eles usam o local para promover ensaios fechados ou abertos, oficinas, apresentações e reuniões entre artistas, entre outras atividades. O espaço do Sankofa também atende outros grupos da região. E o trabalho que a gente vai conhecer agora se chama Babado, Arte e Confusão, que é uma peça de videoarte composta por processos de pesquisa que caminham entre a política e o entretenimento. É uma arte combativa, mas com muito glitter, cores e gritos, tá? Acompanha em casa. Para 101, 8 ou 80. Se correr ou se ficar, o bicho pega e o bicho come. Fogo cruzado não existe, foi comprovado. A gente sabe, é bala, pipoco, fogo de um só lado. A polícia engole suas mentiras, casos viram notícias. Mas cadê a justiça? Quem tem pele cor de piche nem é gente, só a estatística. Uma mãe chora, uma esposa chora, um filho chora. Tecem suas memórias banhadas em sangue e sal. Para quem é preto,
A pátria mãe não é gentil. 1 para 101, 8 ou 80. Um pequeno incidente. Cotidiano inconveniente. Os algozes são os mesmos. As vítimas só mudam de berço. Segura na mão de Deus, segura. Teve dias que eu não dormia. Teve dias que eu dormia sem coberta no frio. Teve dias que eu não comia. Muito jejum. Teve noites que eu ficava 6, 7, 8 horas em joelho.
A minha vida dura o tempo de um cigarro. Passavam-se os dias. Monotonia e turbilhão. Assim, ao mesmo tempo. Personagem dos meus livros, em geral, tem final feliz. Eles morrem. Os piores dias de minha vida foram todos. Comprei pelo título, confesso. Mas, de repente, ele começou a fazer parte de mim. Acho que foi quando ele morreu que eu comecei a fingir que eu estava viva. Suicídio? Não. De minha parte, acho congruente deixar que as parcas continuem realizando tais incumbências. E se eu morresse amanhã? Se eu morresse amanhã? Se eu morresse amanhã, o que eu deixaria? Palavras presas em 1000 diários? Uma foto em preto e branco, com um olhar triste? Eu deixaria cabelos presos no travesseiro? Uma flor de plástico num vaso vagabundo? Se eu morresse amanhã, o que eu deixaria? A bituca já me queima os dedos. Minha vida dura o tempo de um cigarro. Desde criança, eu já me sentia diferente, porque eu não gostava das mesmas coisas que o meu irmão, e aquilo me incomodava profundamente. Quando eu fui crescendo, eu tinha muitas dúvidas sobre a minha sexualidade, mas eu não podia perguntar para minha família, porque ela sempre foi muito religiosa. E aquilo foi me incomodando, me incomodando.
Ele é fruto de uma relação interracial. A mãe é branca e o pai é preto. E durante muito tempo, ele se identificava como moreno claro. Mas ele tinha duas certezas. Ele não era branco e também não queria ser preto. E durante muito tempo, durante a sua vida toda, né, ele conviveu muito com a família da mãe dele, que eram pessoas brancas e pessoas pretas de pele clara como a dele. E nessa infância toda, ele sabia de uma coisa também, né? Uma terceira coisa que ele sabia, que ele era diferente, né? E ele soube que era diferente porque as pessoas que apontavam para ele e cochichavam sobre ele anunciavam isso. E ele percebeu então que ser diferente não era muito legal. Causava dor, choro, vômito e às vezes uma vontade de nem existir, né? E conforme essa diferença ia crescendo, né? Ia crescendo com os pelos, com as angústias e com as dores, ele percebeu também que era difícil ser quem ele era. O sol da liberdade não brilha para todos. É um eterno anoitecer, sem certeza de acordar. Outros sonhos, outros amores compartilham a mesma dor, a mesma cor. 1 para 101, 8 ou 80, PM ou pretos mortos?
lindo, hein? Tá lindo. Eu era bem pequena, eu tinha entre 6 e 5 anos mais ou menos, e eu tomei Cândida, mas foi uma tentativa muito frustrada de ficar branca. E eu tava na escolinha nessa época, e eu lembro que eu costumava pintar os personagens, Mickey, a Mônica, autorretrato, eu pintava tudo de verde, amarelo, vermelho, mas a tia brigava. E aí eu tinha que pintar o Mickey, a Mônica, os personagens todos de cor da pele, e eu tinha que me pintar de marrom. E eu odiava marrom. Eu passei muitos anos odiando marrom. Porque eu não entendia porque as pessoas podiam se pintar de rosa e eu não. Mas enfim. Quem combate a monstruosidade deve ter cuidado para não se tornar um monstro. O que é um monstro? Desejo reprimido? Sinal dos divinos? Como reconhecê-los? Qual o seu cotidiano? Qual sua banalidade? Por essa figura monstruosa nos fascina. Ou porque nos amedronta? Onde o monstro vive? História? Imaginário? Corpo? Silêncio? Na noite? Como nascem os monstros? Em festas de família sempre existia piadas e brincadeiras sobre a sexualidade dos outros. E aquilo continuou me incomodando. Até que chegou o momento que eu resolvi sair de casa. Mas eu saí de casa e não me assumi. E depois de me envolver e de morar junto com outra pessoa, a minha família ainda não aceitou. E depois de 7 meses, a minha mãe finalmente veio conhecer a minha casa. E hoje temos uma relação totalmente tranquila. E eu me sinto livre por isso. Eu queria ser limpo, eu queria ser purificado, eu queria ser abençoado, eu queria ser perdoado. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. E para você que acha que eu tô exagerando, falando mentira, cala sua boca.
Teve um amigo secreto na escola, né? Então todo mundo muito feliz, todas as crianças ganharam brinquedos. E eu ganhei um fouet de pilha, que é um utensílio de cozinha. E eu fiquei muito assim. Eu era criança, eu podia, né, ter esperneado, chorado, mas eu fiquei muito quieta, assim, educadinha que eu era. Eu lembro que eu até disfarcei. Era a minha melhor amiga na escola. E eu não entendia por quê, sabe? Será que porque eu era feia? Porque eu era marrom? Eu era diferente? E eu ficava muito triste, assim. Eu nunca fui escolhida para ser a noivinha da festa junina. Eu nunca fui a rainha da primavera nas festas da escola. E acho que eu comecei a me fechar um pouco num mundo que só eu entendia. E aí passei a viver num mundo onde eu também não era humana, mas também não era o mundo real. Mas foi um mundo que eu criei para conseguir viver melhor, me defender, até eu conseguir entender todas essas questões, né? Já na fase de adolescente e adulta, assim. Mas para mim são imagens que ficam muito... como ser cruel com uma criança. E aí quem são esses monstros, né? Esses monstros começam a habitar... começaram a me habitar nessa época, os outros eram monstros, eu me tornei monstro. Como que foi? E isso sempre é uma pergunta que fica muito latente para mim.
boca vermelha, debochada, desbocada. É a própria encruzilhada. A liberdade e a reclusão, luxúria e amor. O perfume sobe a rua, os olhares descem o corpo. Boca violenta, vermelha violentada. Fala. Cruza seu caminho, bifurca, atravessa, transborda, transgride sua própria existência.